Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Tiago Teixeira. Muito prazer em receber, Tiago. Desde já foi estes últimos momentos de quarentena, ainda a sair da mesma, mas não, certamente difícil para todos. Boa tarde, agradecer o convite para estar aqui, agradecer também a nomeação do João Janeiro. É sempre bom estar aqui a partilhar ideias e aprender também mais, aprendermos uns com os outros. Em relação à quarentena, eu neste momento já estou em Portugal, passei cerca de um mês literalmente fechado em casa, nos Emirados, onde estava a residir, em Ata. Para terem noção, Ata tem um supermercado e um estádio e um hotel, basicamente, e nós não vivemos no hotel. Por isso, as minhas deslocações eram apenas para ir ao supermercado e voltar a casa, com o máximo de cuidado. A partir do momento que o campeonato foi suspenso, fiquei um mês fechado em casa. Basicamente foi assim. Não foi fácil. Tiago, passo-te a bola. Olha, Tiago, estava aqui a ver onde era a Ata no mapa, realmente. Pensei que estava aqui um bocado mais perdido. Realmente estavas um pouco isolado. Olha, em relação à tua carreira, Tiago, começaste no comércio e indústria. Quais eram as tuas funções lá, iniciais? Como é que foi essa experiência? Sim, eu na altura foi quando iniciei o curso de nível 1. Na altura tive no comércio e indústria como adjunto dos júniores, a finalizar essa época. Passei depois para adjunto do plantel sénior, para fazer com a função também de observador, e foi aí que iniciei. Depois o estágio nível 1 foi efetuado nos júniores do Vitória e continuei depois na época seguinte no comércio e indústria. Exato. No comércio tive como adjunto júniores, tive como adjunto dos séniores, tive principal nos júniores também, e uns anos mais tarde acabei por ser principal nos séniores. Acabei por rodar um bocadinho Ali quase tudo, não é? Sim. É o normal nas equipas pequenas, não é? Um gajo acaba por fazer tudo. Mas é um clube que gosto muito. O comércio é também da minha cidade, e na altura também sempre tinha uma grande relação com todas as pessoas que trabalhavam lá, não só dirigentes, como staff, como jogadores. Foram experiências muito enriquecedoras e muito importantes para chegar onde cheguei. Também trabalhaste para o Barcelona, tinhas funções de scouting. Queres explicar aqui a nós e a quem nos vê quais eram essas funções? Sim, trabalhei 3 anos para o Barcelona, um dos quais já estava também a trabalhar na segunda liga, foi o último. Isto quando nós trabalhamos em clubes que não conseguimos ser profissionais, não temos a remuneração não nos permite viver só disso, não é? Temos de procurar mais e melhor. E para chegar ao Barcelona isto não é chegar ali à porta e bater à porta do Barcelona e dizer que quer trabalhar. Foi um trabalho de muitos anos, a fazer relatórios, a fazer observações, que culminaram nesse convite, não é? Sim, uma das pessoas das quais mostrei um dos relatórios gostou imenso e sugeriu-me para o Barcelona.
E entretanto fui chamado a uma entrevista, fui contactado pelos dirigentes do Barcelona, fui chamado a uma entrevista e fui a Barcelona a fechar o contrato. Em relação às minhas funções, eu era scout em Portugal, fazia observação para recrutamento de jogadores Portugal inteiro, todas as ligas, todos os escalões. Era Trabalho exaustivo, não? muito exaustivo, muito exigente, muitos jogadores para inserir na base de dados, mas foi um trabalho que gostei muito e que me deu uma grande base também de conhecimento. Exato. Depois aqui em Portugal tiveste, como estavas a dizer, também em funções ao mesmo tempo no Atlético, certo? Que estava na segunda liga. Uhum. Qual era o treinador e que funções aqui? Era já adjunto, não era? Sim, foi a minha primeira experiência Eu, entretanto, tinha estado no Vitória também como observador, já na Primeira Liga. Foi consequência do segundo nível de treinador, em que realizei estágio com o Mr. Gui nos séniores. Ele, entretanto, convidou-me para continuar lá com ele e terminei a época com o Mr. Manuel Fernandes também. Exato. Depois, nessa época, no Atlético, entrei como adjunto. Foi o Mr. Rui Nascimento que me convidou. Fizemos essa meia época até dezembro. As coisas esse ano foram muito complicadas, não correram bem. Entretanto, saímos em dezembro, se não estou em erro. Em janeiro tivemos o convite para ir para o Marítimo B e fui com ele para o Marítimo B. Nesse caso fomos só os dois. Fomos os dois para a Madeira e ficámos lá até abril. Também outra época complicada no Marítimo. B, né? É verdade. O Marítimo também não costuma ser fácil. E depois voltas aqui para a região, Sim. Passas pelo Peñalnovense e pelo Oriental Dragon. Como é que foram essas experiências este ano? Experiências. Eu gosto sempre de todos os clubes onde passo. Para mim são experiências fantásticas, mesmo que em termos de resultados não tenham sido as melhores. Peñalnovense, época inicialmente muito atribulada. Comecei com o Mr. José Vasques. Entretanto, Peñalnovense com o mesmo assado, com o acionista chinês, o Sr. Shen. 2 dias antes da apresentação do plantel, o Mister foi despedido. Eu fiz o jogo de apresentação. Na outra semana apareceu o Mister Paulinho, que já esteve na China agora recentemente também. Sim. 2 treinadores fantásticos que eu adorei trabalhar. E entretanto tivemos ali cerca de 2 meses e fui convidado para 2 meses depois estava como adjunto no Peñalnovense, fui convidado para ser treinador principal no Oriental Dragon, que era uma espécie de equipa B do Peñalnovense na altura, competia na segunda divisão distrital. Em que os jogadores, mais de metade dos jogadores eram chineses. E que não falavam. Se viu este ano a CNS. Se viu este ano. Mas já não tem. Mas China, eu lembro-me que nessa época, quando eles criaram o Oriental Dragon, era quase só os chineses que chegavam lá. Sim. Agora tem 2 ou 3 e tem pronto, agora vão a treinar. Uma estrutura completamente diferente, muito mais profissional, outro tipo de jogadores também. Eu na altura eram quase todos chineses. E quase nenhum deles falava nem inglês nem português. Por isso a comunicação era quase toda por gestos e por explicar por desenhos na tábua, mas foi bom. Eu percebo, Tiago, porque eu já tive 5 meses na China a treinar e inglês esquece.
É Tem que verdade. ser a dizer Hong Se, que é vermelho, e a dizer cores, e tens que falar chinês, não estás tramado. Mas é engraçado porque claro, que o que eles aprendem facilmente são os feedbacks. Vão identificando e às vezes não vale a pena estás a perder muito tempo a explicar. Se deres um ou outro feedback, eles já sabem o que é que logo. têm de fazer. Exatamente. Boa, fica a nota. Um ou outro feedback compreenda-se algumas palavras que eles vão se acostumando, não é? Exatamente, exatamente. E depois tens a primeira aventura aqui, se calhar no estrangeiro mais a sério, não é? No Al Tahun, na Arábia Saudita, certo? Sim, entretanto terminou a época no Oriental Dragon e tive um período, até essa aventura na Arábia que não tive sem treinar e também surgiu esse convite e fui para o Al Tahun, para a equipa B com o Mr. Nelson Lopes, que foi também através do Mr. José Gomes, na altura não, tinha estado lá anteriormente e foi para lá posteriormente. E É o Nelson que está agora no Belenenses no Sub-23. Não, esse é o Nelson Santos. Desculpa. Ok. Fiz confusão. Nelson Lopes. Sim, anteriormente já tinha estado lá na equipa B do Al Tahun e convidou-me para ir como adjunto. E tivemos lá 3 meses. Lá? Só 3 meses? Sim, 3 meses. Também era uma equipa que estava a lutar para não descer na altura. E as equipas B também, como devem saber, dependem muito das gerações e não foi fácil, mas claro, foi uma experiência espetacular. Imagino. Depois, com atletas que não falavam inglês também. Só um ou dois é que falavam inglês. Engraçado. As dificuldades, não é? Às vezes estarmos nos estrangeiro. É verdade. Depois voltas a Portugal, passas pelo Olhanense e pelo Belenenses, certo? Uhum. Como é que foi essas experiências? Regressei a Portugal, entretanto já tinha tirado o terceiro nível, fui convidado pelo Mr. Bruno Saraiva para terminar lá a época no Olhanense, ainda estava na segunda divisão, mas nessa altura acho que faltavam concluir 2 jornadas. E entretanto ficámos para a época seguinte, construímos o plantel e também foi uma experiência espetacular no Olhanense, porque é uma cidade fantástica, com adeptos muito especiais e um clube que merecia estar noutro patamar. Mas foi um clube onde gostei muito de trabalhar. Tivemos um grupo fantástico também e o Mr. Bruno Saraiva também E não nos esqueçamos aqui na nossa parte do país, mas trabalhar no Algarve é estar sempre quase de férias, como se costuma dizer. A qualidade de vida é fantástica no Algarve, sem dúvida. A qualidade, não é? A qualidade de vida é brutal. É verdade. Nunca lá vivi, mas calculo que assim seja. É parecido à Madeira, está a sol do ano inteiro. Exatamente. Boa. É chato trabalhar nesses sítios, não é? É chato só trabalhar no verão. No verão é que com o calor não é fácil. Mas o resto Mas foi muito bom e também trabalhar com o Mr. Bruno Saraiva foi importante para mim. Também, à semelhança do Olhanense, é um treinador que eu acho que deve estar devia ter a oportunidade de estar noutros patamares. Já esteve na Primeira Liga e garantiu a manutenção do Olhanense e acho que devia ter outra oportunidade de voltar a esses palcos. Depois passas aqui para o Belenenses, não é? Sim, entretanto estava depois de sair do Olhanense,
recebi o convite do Silas para trabalhar com ele no Belenenses. Ele que já tinha sido meu jogador no Atlético. E foi uma oportunidade que agarrei e que estou bastante agradecido. E ainda trabalhámos como belenenses, no estádio do Restelo, e só depois se deu a separação e iniciámos esse percurso também, que não foi nada fácil, do Belenenses SAD, em que tivemos de mudar tudo para o Jamor, numa época de estreia com muitas dificuldades. Calhar com falta de sítio para treinar. Com muitas dificuldades, mas que com um grupo fantástico que conseguiu superar tudo e todos e que teve uma classificação brutal. Com tudo o que aconteceu, acho que foram buscar forças onde ninguém esperava e conseguimos, a par do Moreirense, que fomos as duas equipas sensação do campeonato. Exato. Agora estás no Hatayspor dos Emirados Árabes Unidos. Como é que tem sido esta experiência? Estás adjunto do Míster Estrangeiro, não é? Sim, eu neste momento já terminei o meu contrato. Iniciei esta experiência com o Mr. Christos Contis, que foi jogador no Apoel e teve também finalizou há 2 épocas como treinador do Olympiacos, e eu já tinha uma relação com ele já de alguns anos, e ele teve esta oportunidade de iniciar a carreira como treinador principal, e fui convidado e foi uma experiência espetacular. Os Emirados é um país, os Emirados Árabes Unidos é um país muito é uma mistura de milhares de culturas. É um país em que temos tudo. Não apesar de ser um país do Golfo, é um país muito ocidental também. Tem muitos estrangeiros aí a viver. Sim, A maioria, se calhar. Dubai e Abu Dhabi são 2 cidades espetaculares. São fantásticas. Multiculturais, com muitas coisas. Sim. Nada fechado, nada de extremismos. É um país onde para viver é excelente para viver, mesmo para quem tem filhos, para educar os filhos. Temos tudo. É um país onde não falta nada. Em termos de hospitais também, agora com esta situação da pandemia, eu estava completamente tranquilo, porque em termos de condições hospitalares, eles são excelentes. E em termos de campeonato, vou passar aqui ao Ricardo, que ele vai-te fazer. Não, ia perguntar a nível de... Ia perguntar ao Tiago, a nível do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, como é que é o nível competitivo do campeonato? Ora bem, o nível competitivo, eles jogam, os jogadores, o Emiratis, não são todos profissionais. Quase metade dos meus jogadores, dos nossos jogadores, trabalhavam ou na polícia ou na proteção civil e iam já treinavam depois de terem um longo dia de trabalho. Só que nos clubes que têm maior poder financeiro ou que têm mais influência, os jogadores já não trabalham. Claro. O nível do campeonato depende não só também da qualidade desses jogadores, mas também dos estrangeiros que são contratados. E muitos dos jogos são resolvidos por esses estrangeiros. Ia perguntar... Desculpa, na tua equipa tens 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros, certo? Mais um...
Jogador nigeriano, egípcios. Sim, alguns já foram, sim, alguns já não fazem parte aí do plantel. O que era permitido eram 4 estrangeiros. O guarda-redes tem que ser sempre local. Ok. 4 estrangeiros, mais 2 se forem, se tiverem menos de 20 anos. Ok. E não podem ter, não podem ser internacionais. Ou seja, o que é que eles pretendem com isto? Que levar para lá jogadores que possam, se calhar, futuramente representar Os Emirados. a seleção, sim. E eles têm, já agora, desculpa, Ricardo, eles têm muitos jogadores na seleção principal, assim, estrangeiros? Eles agora começaram, porque lá está, o jogador necessita de estar 5 anos a jogar na liga para poder obter a dupla nacionalidade. Ok. E esta época, se não estou em erro, eles conseguiram dar a dupla nacionalidade a 4 jogadores. Por isso, no próximo ano, na próxima época, já será possível terem esses jogadores na seleção. E são jogadores que vão fazer a diferença, não é? Claro. Não, e lá está também, se eles sendo tão internacionais, se calhar têm mais uma abertura a isso, não é? Porque é um país com várias culturas, pessoas de todo o mundo lá a viver. Sim. Também acaba por ser normal essa abertura. Sim, não, na Arábia penso que na Arábia já é permitido terem um guarda-redes estrangeiro também. E não sei se mais 1 ou 2. Mas ali por enquanto só existe este formato dos 4+2. Exato. 4+2. Eu por acaso também foi um central que estava comigo no Belenenses, o Cleilton, e também foi um português, o Ricardo Valente, na altura para lá. E o Tozé, que estava no Guimarães, no Vitória de Guimarães, foi para o Al Nassr também. Já começa a ser um mercado mais aberto aos jogadores portugueses. Sim, porque antigamente acho que era mais brasileiros, se calhar argentinos, não era? Sim. Eles levavam. E aos treinadores também. Agora, a Arábia já tinha tido muitos treinadores portugueses. Os Emirados começam a ter alguns treinadores portugueses. Estive lá com o Mr. Pedro Emanuel também. Exato. Está Ele no está Al-Ain. no Al-Ain. Sim. Exatamente. Perguntava, sabendo certamente que aquilo é. Eu nunca estive, já viajei um bocadinho, mas nunca estive nos Emirados Árabes Unidos. Eu estive A nos nível de aeroportos. infraestrutura. Diz. Eu só estive nos aeroportos, não sei. Eu também, mas isso não é estar lá, porra. Sim. Mas isto à conclusão de. Pergunto como é que, a nível de infraestruturas, há muita qualidade, há muito potencial a nível de infraestruturas para que os jovens cresçam e apareçam lá, como se costuma dizer. Sim, eles condições acabam por ter. A nível de infraestruturas, nós, sendo um clube muito pequeno, o ATA, tinha o nosso estádio, se não estou em erro, tem 5.000 lugares e tínhamos 3 relevados de apoio. Um deles para a equipa B e 2 depois para o sub-20 e outros 2 para a formação. Nós treinávamos no nosso campo e acabávamos por ir treinar a outros campos no Dubai, a outros relevados. Mas os outros clubes possuem quase todos campos de apoio para a equipa principal. Acho que nós éramos o único clube que não tínhamos um campo de apoio. Em termos de formação, eles têm muitos relevados de apoio, os outros clubes, principalmente os maiores. Exatamente. Só que eu acho que a nível de coordenação, a nível de técnicos, é que não existe assim uma grande evolução. Por isso é que eles não conseguem também potenciar assim tantos jogadores. Ok. Fica a nota para amanhã, quem quiser ir para lá já percebe o que é que vai acontecer. Tem que escolher bem o clube e perceber.
também lá está, se calhar por ser uma zona tão distante dos centros de Abu Dhabi, de Dubai, não é? Também se calhar, não sei. Sim, mas mesmo nos outros clubes vê-se que não... Não é isso, não é? Sim, procuram trazer treinadores baratos em vez de apostarem em treinadores com mais qualificações e se calhar nos europeus também. Exatamente. Tiago, E em relação aqui à Arábia Saudita, enquanto lá estiveste, como é que foi aqui a experiência? O nível do campeonato, como é que era? Se te recordas ainda? A Arábia Saudita, para mim, aí foi um choque. Foi um choque. Quando cheguei lá, foi provavelmente o oposto de tudo o que já tinha visto até hoje. Eu lembro-me de entrar num centro comercial e ter todas as pessoas a olhar para mim, porque eu é que era o estranho ali. E ver todas as mulheres na Arábia, só se vê os olhos. É uma coisa impressionante. Todos a olharem para mim, de cima a baixo, com um olhar de quase não és bem-vindo. Não foi fácil o primeiro contacto. E também era uma cidade, eu estava em Buraida, também era uma cidade um pouco fechada, culturalmente mais extremista, e por isso também teve mais impacto. sim, acredito. É verdade. Não... E sentíamos às vezes nos mercados a polícia religiosa, agora acho que já estão mais liberais, mas quase que nos perseguiam, porque não podíamos andar lá, os estrangeiros eram quase perseguidos lá. Não grata, persona não grata. Era quase. Pois, acredito. O nível do campeonato, os sauditas têm um nível melhor que nos Emirados, a nível de jogadores locais, Tem mais qualidade. Tem mais qualidade, até a fisionomia também é mais... são mais jogadores, nota-se que Mais são profissionais. Sim, são mais jogadores, apesar dos hábitos os hábitos alimentares e as rotinas diárias. as rotinas diárias são para esquecer. Até porque os sauditas não trabalham. Por isso deitam-se de manhã, muitos não vão aos treinos, é complicado. Como não precisam muitas das vezes, aquilo jogam por desporto, parece que vão jogar com os amigos. Para eles é um hobby. É um hobby. E senti mais isso na Arábia do que nos Emirados. Nos Emirados eles já têm essa rotina de trabalhar, já são mais responsáveis. Apesar de ainda terem muitas manhas. Mas na Arábia é incrível. A tia morre 5 vezes, a avó depois a irmã casa-se 3 vezes e estão sempre a arranjar desculpas para não aparecer. Faz lembrar aqueles, e sem nada contra, né? Mas faz lembrar aqueles miúdos irreverentes que nós temos na formação dos clubes. Normalmente esses miúdos vêm dos bairros, a tia morre sempre para a mesma tia 5 vezes para ele ir com a namorada ao cinema, com os amigos para a praia. Mas ali estamos a falar de plantéis profissionais, não é? Exatamente. É isso que eu ia dizer. Faz lembrar, ou seja... faz lembrar muita formação, realmente. Faz lembrar muita formação, aqueles dos 16, 17, 18 anos que já começam a saber o que é sair à noite e muitas das vezes já não vamos falar de beber copos com álcool, mas pronto, sim. É um bocadinho por aí. É verdade. Sim. Diz, Tiago. Tiago, e em termos de treino, como é que nos Emirados, como é que os jogadores se adaptam? Imagina, é fácil incutir as ideias de jogo neles? É mais complicado do que em Portugal? Como é que é a nível de treino? Eu acho que para nós foi fácil, porque a nossa proposta também era uma proposta
agradável, eu acho agradável para qualquer jogador hoje em dia, que é Exato. de ter bola, de tentar mesmo a nível treino, fazer sempre de forma integrada, e isso é o que eles gostam. Eles gostam de jogar, se eles tiverem de jogar sem regras, eles jogam. Por isso, para eles, tudo o que seja, o que tenha jogo e o que lhes permita fazer coisas diferentes, mas com bola, Exato. para eles é o ideal. E por acaso foi uma das coisas que nós tivemos, apesar de não termos tido, estarmos a lutar para não descer, fomos sempre falados por a equipa que jogava melhor futebol, que pressionava mais, que tinha mais bola, e éramos uma equipa pequena que tinha vindo da segunda divisão. Ou seja, o ATA tinha muito, lá está, a pressão ofensiva no adversário, se calhar na primeira fase de construção deles, e era uma equipa pressionante. Sim, éramos uma equipa que pressionávamos sempre alto, gostávamos de ter sempre jogar sempre com mais algum risco, construir sempre trás, independentemente da pressão ou do adversário. E isso acabou por nos dar também outra imagem. Não tivemos se calhar os mesmos resultados que alguns que ficavam o jogo todo a defender, mas isso também sabemos que depende muito da qualidade, não é? É estratégias, não é? Às vezes, lá está. Acima de tudo, depende da qualidade dos jogadores. Sim, Depois, sim, sim. Muito depende. Estamos sempre refém da qualidade dos jogadores. A nível defensivo, não tanto, mas a nível ofensivo, dependemos muito da qualidade dos jogadores. Exatamente. E a nível... Desculpa, podes, Ricardo. Não, diz, eu pergunto a seguir. E a nível de bolas paradas, era muito treinado durante a semana? Era muito incidido sobre os treinos ou nem por isso? Depende muito, dependia também dos adversários. Se os adversários fosse um dos pontos fortes desse adversário, treinávamos mais situações. Se não, realizávamos sempre, pelo menos uma vez por semana a nível De plano de treino. não, a nível mais analítico e outro Ok. integrado num jogo. Iria perguntar mesmo isso, a nível de treino, como é que vocês fazem para integrar os esquemas táticos, as bolas paradas, mas os esquemas táticos, sabendo que é um momento que separa muito os treinos e se tira a dinâmica, como é que vocês inserem normalmente no plano de trabalho da semana? Sim, nós costumávamos trabalhar nos dois últimos dias. Nos dois últimos dias, ou seja, no dia -1 e no dia -2. Em função também dos jogadores que tínhamos disponíveis, em função de onde fosse o jogo, porque às vezes, como íamos jogar a 100 ou 200 km, o local do treino não era o mesmo, se calhar já não podíamos levar os jogadores todos, já não se podiam deslocar a esse sítio, só seguiam os que iam para o jogo. Exato. Por isso, às vezes treinávamos com todos os jogadores, às vezes dividíamos, treinávamos 10-10, por exemplo, 10 ficavam a treinar esquemas táticos, os outros ficavam a treinar a finalização ou algumas combinações ofensivas ou construção. Dependia do dia e do número de jogadores. Ok. A nível de observação, és adepto de terminar um jogo, fazer observação desse jogo e expor aos jogadores isso, ou dar uma pincelada e depois fazer a observação do adversário seguinte? Nós costumávamos fazer no primeiro ou no segundo dia da semana,
mostrávamos sempre alguns aspectos do jogo anterior. Dependia um pouco, lá está, do resultado, dos golos sofridos ou dos golos marcados, da importância também que nós queríamos dar à semana. Se era uma semana que precisávamos que eles estivessem mais estáveis a nível emocional, se era uma semana em que queríamos alertar, corrigir algumas situações, porque o adversário, ou era um jogo em que era um confronto direto e em que tínhamos de estar mais alerta. Esse tipo de feedbacks ou de situações que poderíamos mostrar eram sempre relacionados com o jogo anterior e com o jogo seguinte. Fazem a ligação de um jogo ao outro, sabendo que há treinadores que... Desculpa, Tiago. Sim, não, a ligação de um jogo ao outro, mas só em relação ao jogo anterior. Depois fazíamos sempre a apresentação do adversário 2 dias antes do jogo. E na observação, para o adversário seguinte, sabendo que temos que observar o adversário, incidir muito mais na estratégia a adotar pela equipa, ou também depende do contexto, não é? E se calhar a pergunta é um pouco aberta, porque se o adversário for de valor igual, dá para explorar muita lacuna, mas já percebi que o futebol que vocês praticavam era realmente saudável, então vocês iam sempre tentar explorar a questão frágil do adversário. Sim, nós geralmente nos primeiros dias, e tínhamos quase sempre semanas, ou seja, o microciclo era quase sempre normal, ou domingo a domingo, ou sábado a domingo. Isso permitia-nos também que nos primeiros dias da semana pudéssemos potenciar mais o que queríamos para a nossa equipa. Apenas nos dias mais perto do jogo treinámos situações que queríamos explorar em função dos pontos mais frágeis do adversário. Ok. Ia fazer uma pergunta ao Tiago. Tiago, sendo que o ATA tentava sempre assumir o jogo, de certeza que houve jogos em que os adversários tinham mais qualidade e também assumiam. Como é que as coisas eram feitas? Vocês adaptavam, se calhar, a jogar mais em bloco baixo e tentar explorar o contra-ataque, ou tentavam sempre assumir o jogo, mesmo se calhar não sendo fácil, porque tendo o adversário mais qualidade, se calhar assumia o jogo mais facilmente? Uhum. Não, numa fase inicial tentávamos sempre, até porque sentíamos que a equipa não se sentia bem a jogar lá atrás. Tinha muito mais dificuldade a jogar em bloco baixo. Foi uma ideia que tentámos implementar desde o início e, claro, trouxe os seus frutos. Mas claro, mas percebes a minha ideia. Imagina, estás a jogar contra o primeiro marca um gol, ou está 0-0 e o primeiro está a assumir, tem 80% de posse de bola. Fica complicado, não é? Sim, eu vou dar um exemplo. Nós jogámos contra os campeões, contra os atuais campeões, o Sarja. Jogámos em casa. E este provavelmente deve ter sido um dos jogos, se não foi o jogo mais frustrante da minha carreira, foi dos mais. Nós estávamos a ganhar 2-0 aos 92, se não estou em erro. Estávamos a ganhar 2-0, talvez com 70% de posse de bola, a jogar a 2 toques, e no minuto eles empataram o jogo. No minuto. Uma transição, nós tínhamos a bola no nosso meio campo defensivo, passo atrasado para o guarda-redes, o guarda-redes dá no médio defensivo. Tentou rodar com marcação, perdeu a bola, 2-1. A bola foi ao centro, recuperaram a bola 2-2 e acabou o jogo. Isso salva a derrota. Aconteceu-me um gol desses, empatei um jogo 2-2
e a seguir a bola, o meu médio defensivo virou-se para a baliza e o avançado tirou-lhe a bola e fez gol. Agora por isso é que eu estava a dizer. Engraçado. Por isso, nós estivemos a ganhar 2-0 até aos 92 ou 93. E o jogo ficou 2 igual. Não, aí é complicado. É Mas é complicado. isto também ser tão apaixonante. E foi contra o campeão. Foi contra o campeão. E depois, jogámos também fora contra o Al Ain e dominámos o jogo, porque dominámos. E tivemos um igual até aos 85, creio. Tivemos possibilidade de fazer 2-1, o 2-1 para nós, uma ou duas vezes, e eles aos 85 ganharam o jogo porque, lá está, tinham 2 pontas fantásticos. Pois. Um é o melhor marcador do campeonato. Tenho mais uma pergunta, Ricardo. Diz isto? E em nível tático, o jogo é muito anárquico ou já há mais, se calhar, Não. capacidade tática dos jogadores? Porque quase todos os treinadores também são Estrangeiros? São estrangeiros e são europeus. Sim, sim. Já há uma cultura muito mais tática e os jogadores também. Acho que há poucos jogadores que gostam de jogar de forma anárquica hoje em dia ou com futebol direto, sem poucas preocupações táticas. Sim. Uma pergunta, se calhar aqui, modo de finalização. Tiago, no teu ver, e agora já é uma coisa mais para o teu cunho pessoal, todos nós temos o nosso plano de jogo, independentemente do adversário, a gente adapta-se e queremos que o adversário se adapte. Temos a nossa estratégia, ao intervalo, estamos a levar 3-0. Ou mudamos tudo, ou acreditamos que aquilo ainda vai dar na segunda parte. Lá está. Há 3-0 e 3-0. É uma pergunta do rasteiro. Há 3-0 e 3-0. Há dias que corre tudo mal. Exato. Corre tudo mal. E que nós temos uma estratégia desde o início e o adversário tem uma oportunidade e faz 1-0 e nós tentamos outra vez e o adversário faz 2-0 e nós tentamos outra vez e o adversário faz 3-0. E se os jogadores não têm qualquer tipo de responsabilidade, não é? Então, sim, ou de atitude que seja contra tudo o que nós pensamos até ali, temos que aproveitar o jogo para fazer outras coisas. Exatamente. Outras coisas. Não vale a pena estar a... É ver o copo meio cheio e aproveitar, tentar virar aquilo de outra maneira. Aproveitar. Todas as equipas do mundo já perderam 3-0 ou já tiveram 3-0 ao intervalo. E muitas delas recuperaram e ainda foram ganhar. Por isso, dar o jogo como terminado acho que não faz qualquer sentido. Agora também depende do grupo que temos, e aí temos de saber se é a altura de apertar, se é a altura de motivar, se é a altura de pensar algo tático que possamos trabalhar já para o próximo jogo ou comportamentos que achamos que eles têm de ser estimulados para trabalhar. Mas isso também depende muito do grupo de trabalho. Não há uma receita. É o contexto. Não há uma receita infalível. E depois cada grupo é um grupo e cada jogo é um jogo. É tudo. Por isso é que nós temos de estar sempre em constante estudo. E a reagir em milésimos de segundo. Exatamente. Fica a nota, Tiago, a nível de perspectivas, continuar fora ou ficar por cá? Não. Ou depende das oportunidades? Não, mas eu agora vou ficar por cá. Ainda não tenho nada definitivo, mas se calhar durante esta semana já irei ter alguma coisa. Sim, certamente iremos ter novidades, Tiago. Sim, senhora. Acho que certamente vamos estar atentos e vai sair as novidades. Tiago,
Não, vamos passar então aqui à parte do quiz e Vai. dar as felicidades ao Tiago. Pô, está aqui Vamos ao perto de jantar. nós, está aqui perto de nós, depois podemos lhe cravar aí um estágiozinho. Vamos embora. Não, Exatamente. espero que consigas alguma coisa cá, se é esse o teu desejo. Assim, Olha, em relação ao quiz, vamos tentar então sacar aqui um peixinho aí de Setúbal, que é sempre bom. é verdade. Estamos aqui a 20 km os dois, é rápido, em 15 minutos estamos aí. Olha, tens que acertar 5 perguntas, vamos já ver como é que estás em termos de estatística. Opa. 5 não, 3 das 5. Sim, disse 5, São, enganei. são muitas, 3 das 5. já são muitas Calma. culturas misturadas, isto vai ser complicado. Vai. A gente andamos a perder muito. Aqui o meu colega vai tentar sacar o almoço ao jantar. Ok. Já pensei em passar isto para acertar em 4, porque acertar 3 está muito fácil. Não, mas vamos lá. Olha, qual foi o jogador com mais amarelos do ATA no campeonato? Ui, com mais amarelos. Só no campeonato. Mais amarelos. Quem é que teve. Está a ver quem é que tinha estado fora mais vezes. Mais amarelos. Talvez o Cássimo, Mahmoud Cássimo. Não, falámos nele ainda há bocado. Era o Não? Cleiton. O Cassim teve 5, o Cleiton teve 6. E um duplo amarelo. Ah, ok. O Exatamente. Cleilton teve mais? Teve. Ok. Cleilton. Quais os 3 jogadores mais utilizados no campeonato pelo ATA? Quais os? 3 jogadores mais usados no campeonato, mais utilizados. Então, mais utilizados deve ter sido. Olha, a gente deixa de dizer 4 nomes, podes falhar um. Tá bem. O Dani, o Daniel Amora, o Cleilton. Espera aí. Eu estou aqui nos mais minutos. O Cleiton é o quarto, por isso, olha, já falhaste Não, a também tua conta, oportunidade. eram 4. Não, são 3. Mas essa foi a quarta opção, era o único erro que tinhas. Ok. Então, o Daniel Amora, Exato. o guarda-redes, o Darwish. Exato. Pois, Bin Habib. Mais. É o que tem mais jogos. Tem 19. Com o Daniel Amora também tem 19. Os dois com mais jogos é o que falta. Deve ser o Lajes ou o Walid Siraj. É um deles. É um deles. O Walid também teve fora 2 jogos, mas acho que um deles foi para a taça. E ele não jogou contra o Alain, porque estava emprestado. Pois, também só a diferença de um jogo entre os dois. E o Lajes também teve um período, teve ali lesionado. Agora não sei se foi na pausa. Pois, Arrisca num. tens que arriscar. A gente pede salmonetes ou sardinha, fica barato. Salmonete sai caro. Não, sardinha, a gente vai para a sardinha. Sardinhazinha. Então vá, vou arriscar no Lajes. Acertaste Bem. Arriscas bem, um igual. Era, ele tinha 19 jogos. O Walid É o quinto. O Walid foi expulso na Taça da Liga, mas acho que depois não pôde jogar para o campeonato. É isso, ele tem 18 jogos e em termos de minutos tem 1588. Os mesmos do Cleiton. Ok. E o outro tem mais 12 minutos, mas tem mais um jogo lá. Eu acho que este tempo o Tiago teve a fazer uma pesquisa. Tem alguém aqui por trás que não estamos a ver e de repente. Foi a gata. Foi a gata a trabalhar. É verdade. Tiago, bora. Olha, quais os 2 jogadores nobelenses mais amarelados na época passada, no campeonato? 18, 19. Na Na época 18, 19. Nobelense Chado.
mais amarelados. São 2. Vá, basta dizeres um dos dois. A gente também não quer assim o almoço tão de bandeja. Mais amarelados. Nuno Coelho? Não. Não, esse é o terceiro. Ei. Dou-te oportunidade agora. Se és os 2, eu deixo-te. Esse era o terceiro. Estava perto, foi o terceiro. Pois. Eu não tinha 6, os outros 2 têm 7. Não podem dizer aí 4 ou 5 para escolher 2? É português. São portugueses. São portugueses os dois. São portugueses. Isso fica fácil. Porque depois na lista não há mais portugueses, quase. Epá. Mais amarelados. São tantos jogadores, tantas estatísticas que já nem... Quem é que estava? Eu vou-te dizer os nomes. Licá, Dálcio, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Kikas e André Santos. Não, o Diogo Viana. Exato. É um deles. O Diogo Viana gostava sempre de levar aquele amarelinho. E agora só falta aí mais um. E deve ser o André Santos. Exatamente. Chuta. Não até era faltar agora os nomes, não era? Quando ouviste os nomes, viste logo quem era. Pois. Não, o Licá foi o melhor marcador. Exato, eu vi. É verdade. Eu também estive a ver, mas depois eu não. Por isso é que não se colocou essa pergunta que era mais fácil. É verdade, devia ter sido essa. Com isso tudo estamos a perder 2-1, Tiago. 2-1. Pois, só já falta uma. Esta não pode dar ajuda, esta não podemos dar ajuda. Quantas presenças na primeira divisão tem o Olhanense? Ui. É um número redondo. 16, 18, 20, 22. Vou apostar no 20. Não viste que eu disse? Estavas a dizer. E tu disseste os números tipo todos menos o redondo. Não, mas eu tinha que lá ir. Eu já ia dizer. 15, 20, 25, 30. Eu já estava nas opções, pá. Já estava nas opções. Não, é só delay da tua net. 20 presenças. Exatamente. Olha, faz a última pergunta ainda assim. Tranquilo. Sendo o Al-Ain a equipa com mais títulos, que tem 13, quais são as outras duas equipas com 7 títulos? 7 títulos. É o Shabab. É o Al-Azl e o Al-Ahly. Não, mas o Shabab juntou-se com é Shabab Al-Ahly. Não sabia. Houve uma fusão. Pois houve, porque nós tivemos clubes. aqui há dias um convidado que esteve lá e falou nessa fusão, sim senhora. É verdade, sim senhora. Foi agora há bastante pouco tempo, há muito pouco tempo mesmo. Foi. Há 2 anos, 3 no máximo, uma coisa assim. Até porque eles têm 3 estádios. Agora, um clube tem 3 estádios. E falámos nisso com um colega que cá teve e que disse exatamente isso, que agora estão a fazer um terceiro estádio, ou estavam a acabar o terceiro estádio, exatamente. Então, aquilo era o Shabab, era o Al-Ahly e era o Dubai, se não estou em erro, Dubai FC. Ok, não me recordei agora. Não Por isso, um deles está certo. É o Shabab Al-Ahly e... O Shabab... Epá. É o Arda. Não, aqui diz que era o Al-Hazl e o Al-Ahly. Mas se é o mesmo, se calhar só é esse então. Não, Al-Wasl, será? É Al-Hazl. W-A-S-L. É o Al-Wasl. Sim. É, exatamente. Com 7 títulos. Olha, temos que ir a Setúbal comer umas sardinhas. E pagamos nós, né? Já está na altura. Podemos rachar. Que aquela pergunta foi manhosa do Steve. Foi com a ajuda do público, vá, 50-50. É verdade. Tranquilo. Olha, Ricardo. Ia dizer, olha, Tiago Teixeira, né? Temos que dizer agora. Eu levei aqui os 2 Tiagos a quase é que levei a tarefa hoje.
Tiago, olha, foi um prazer enorme ter-te connosco na rúbrica. Desejo-te realmente muito sucesso e, como o Tiago diz, aqui em jeito de brincadeira, mas a pôr aqui a nossa cunha também, se for perto, não te esqueças de proporcionar um estágio, pelo menos aí ao Tiago, que o Tiago precisa de estágio. Não, é mesmo assim. Olha, muito sucesso na vida, Tiago. Certamente iremos estar em breve, ainda mais agora, o calor está aí, e vamos certamente pagar a nossa dívida, porque nós, se vamos aos mais longe, mais rapidamente iremos aqui ter com o pessoal mais perto. Foi um prazer receber-te na nossa rúbrica. Vou passar aqui a palavra ao meu colega Tiago para te lançar para o último desafio, que é da nossa rúbrica. Obrigado. Tiago. Queria agradecer e dizer sim, vou carvar um estágio, porque às vezes a gente vai a distrital a dizer, olha, podes ver os treinos? Não, tu vamos até embora daqui que a gente te quer aqui a ver o que é que a gente faz. E às vezes é mais complicado em baixo do que em cima a gente pedir favores, né? Mas olha, Tiago, foi um prazer ter-te aqui connosco, a partilhares a tua carreira e as tuas experiências que são diferentes, né? E do que a gente está habituado, pelo menos eu. Quais são as duas pessoas ou os teus colegas, pode ser um, pode ser dois, que gostarias de desafiar para vir à nossa rúbrica, Tiago? Antes de mais agradecer, mais uma vez, para mim também é um privilégio, sinceramente, estar aqui, porque se calhar como vocês estão a começar agora, também eu já comecei há muitos anos e sei o longo caminho que é e o lutar todos os dias por algo melhor até chegarmos a uma liga profissional. E nada se consegue, por muito conhecimento que tenhamos, nada se consegue sem ajuda. E lá está, uma oportunidade para um estágio, aqui ou ali, pode ser a oportunidade de uma carreira. Exatamente, isso é verdade. E uma das coisas que eu mais tento é ajudar todos. Os que conheço, os meus amigos, os que me pedem, tento ajudar todos. Às vezes não é por mal, mas não dá mesmo. Mas é uma das coisas que eu tento todos os dias é ajudar. Porque acho que temos de ser assim, não faz sentido ser de outra maneira. Exatamente, fica a nota. E é verdade, obrigado. É mesmo. E as nomeações, queria nomear o Mr. Nelson Santos, que esteve a época passada no Sub-23 do Belenenses SAD, e o Mr. Bruno Saraiva, o meu colega, foi meu colega no terceiro nível na Escócia, e foi aí que nos conhecemos e desenvolvemos uma grande amizade desde então e gostava de nomeá-lo. Ok, serão bem recebidos. Iremos contactar. Desculpa, Tiago. Não, estava a dizer, serão bem recebidos. Exatamente. Olha, obrigado. Tiago, foi um prazer estar contigo e olha, muito obrigado por teres vindo à nossa rúbrica e felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.